Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e nesse vídeo nós vamos falar de um assunto associado a contas anuais. É o artigo 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele trata do relatório de gestão fiscal. O tema contas anuais tomou a mídia e a sociedade toda passou a falar sobre contas anuais da Presidenta da República, que foi objeto de rejeição pelo Tribunal de Contas da União, ensejando inclusive processo de impeachment. Pois muito bem, no vídeo de hoje nós vamos abordar especificamente o relatório de gestão fiscal. Há uma dúvida na sociedade que é a seguinte: ora, se durante o ano o gestor apresenta relatório de gestão fiscal, como é que pode depois haver a rejeição das contas? Então nós vamos abordar esse assunto no seguinte ponto. O relatório de gestão fiscal, pelo artigo 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele é quadrimestral, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril é o primeiro quadrimestre. E tem o gestor 30 dias para publicar o seu relatório de gestão fiscal. Ele é publicado no Diário Oficial. Esse relatório, ele abrange todos os poderes, ou seja, o Ministério Público, os três poderes, o Judiciário, o Legislativo, o Executivo e também órgãos assemelhados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Por isso até se brinca dizendo que a Lei de Responsabilidade Fiscal reconheceu 5 poderes no país. Eles acabam existindo porque são órgãos independentes, autônomos e independentes. Então é justo que a sociedade cobre de quem tem autonomia o seu próprio relatório de gestão fiscal. Assim, o artigo 54 veio coroar esse princípio da autonomia, porque não há privilégios sem também haver ônus no sistema democrático. Esse relatório ele é apreciado pelo Tribunal de Contas. E o TCU tem levado tão a sério esse relatório que muitas vezes já aplicou multa a gestor que deixou de publicar o relatório no prazo devido, ou seja, deixou de publicar nos 30 dias seguintes ao encerramento do quadrimestre. O relatório de gestão fiscal, ele apresenta um conjunto de informações que estão delineadas no artigo 55, a despesa de pessoal, os limites da dívida, e um conjunto de informações que exatamente vão impactar no equilíbrio fiscal das contas. O equilíbrio fiscal das contas foi alterado pela Lei de Responsabilidade Fiscal no ano de 2000. A partir deste ano, ficou consagrado no nosso país o dever da administração de buscar o superávit e encerrar um processo histórico de endividamento público. O endividamento passa a ser adjetivado com endividamento responsável. E, havendo restrição da receita, certamente o gestor público deverá enfatizar a redução da despesa de modo proporcional. A gente costuma afirmar assim: o cobertor está curto. Mas o que a gente tem observado? É que bons princípios de gestão pública têm levado a administração pública a melhorar a qualidade da dívida, melhorar a qualidade da despesa. Não se pode, num país em desenvolvimento, continuar tendo partes da administração pública vivenciando um sistema que beira ao atributo do luxo. O conforto é devido aos gestores públicos e à administração pública e seus agentes. E ele também deve reverter para a sociedade. Por exemplo, colocar bancos de espera em salas é um indicativo de respeito ao usuário, mas também um indicativo de respeito ao usuário evitar a formação de filas. Nós temos hoje no nosso país esses paradigmas muito bem assentados, inclusive a ideia de que formar fila é causar dano moral ao usuário do serviço público, conforme decreto 1171 de 1994. O relatório previsto no artigo 54 da LRF permite, sim, aos gestores, aos controladores e à sociedade em geral o acompanhamento da gestão da despesa pública. Infelizmente, no nosso país, ainda não foi cumprida a regra da Lei de Responsabilidade Fiscal, que define que os demonstrativos contábeis e financeiros
previstos na própria lei têm que ser comunicados à sociedade em linguagem clara e acessível. Ainda continua sendo hermético todo o processo. Mas a imprensa tem feito um bom papel no sentido de difundir as informações relevantes. Até o nosso próximo encontro.